Olá, eu vou falar agora sobre um assunto bem delicado, que é o abuso sexual infantil. Olha só, eu trabalho com crianças praticamente desde criança também. Então eu sempre gostei de criança. E levava as crianças, né, lá para minha casa. E as mães confiavam, porque eu sempre fui muito cuidadosa. E peguei gosto com isso. Então eu faço trabalhos voluntários faz alguns anos, faço em escolas, já fiz em centros comunitários e agora faço em igrejas. Então uma vez por semana eu faço esse trabalho com crianças e uma vez por mês com crianças e adolescentes. Fiz também por cerca de 3 anos um trabalho voluntário na Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM. E aí, o que acontece? Infelizmente, né, aconteceu também problemas, né, de abuso sexual na minha família. Eu tenho 3 filhas, uma enteada, vários sobrinhos e sobrinhas e, como eu já falei, infelizmente aconteceu também. Não vou citar aqui, né, para privar a identidade das pessoas envolvidas, que tanto quem foi abusado quanto quem abusou é da mesma família, então não é interessante falar aqui. Mas aí eu vou dar dicas para vocês, né, de como observar as crianças. Observem no comportamento das crianças, se pode, né, de repente está acontecendo alguma coisa. O que acontece, gente? Muitas vezes a gente confia nossos filhos a pessoas estranhas ou mesmo pessoas da família. E aí pode acontecer, né, da criança ser violada justamente por confiar na pessoa. E algumas vezes a gente não tem condições financeiras de pagar um adulto, de deixar numa escolinha, numa creche particular e deixa os cuidados do quê? De um adolescente. É muito perigoso deixar com um adolescente. A partir dos 11 anos, o adolescente ele está aflorindo, né, a sexualidade. E aquela criança que está ali pode ser objeto de desejo, né? Inconscientemente, ele pode molestar a criança. Não estou falando só do sexo feminino, masculino, menino. Pode ser menina também. Já aconteceu casos, certo? Então, muito cuidado. Eu, particularmente, quando aconteceu isso na família, o que você pensa, né? Da vontade de matar a pessoa, porque, né, se trata de uma criança inocente e tal. E você não faz ideia, então a vontade de matar. Quando tem essas questões aí da lei, maioridade penal a partir dos 16 e vai, não sei o que, eu falei, não, gente, tinha que ter, como que se diz? Pena de morte para uma pessoa que faz isso, principalmente adolescente. Depois pesquisando, estudando, fazendo trabalho na Fundação Casa, tem um livro também chamado Teoria da Adolescência, que é maravilhoso, então vários pensadores, né, psicanalistas, psicólogos escreveram lá. E aí você compreende, né, essa questão do adolescente que está florindo a sexualidade, não só isso, né, como eles estão se libertando, na verdade, né, da mente dos pais. E aí vão procurar sua própria identidade. E aí tem todo um conflito que eles podem se perder nessa fase. Então, do zero, desde que nasce, desde a barriga da mamãe, né, que o bebê fica lá dentro, até os 7 anos, a criança é dominada pela mente da mãe. Então, tudo que acontece ali, a predominância é a mente da mãe. Dos 7,5 aos 14 anos, predomina a mente do pai sobre a criança. E dos 14 até os 21 é o tal do se vira. Então, não é bem assim, é que na verdade ela começa, né, a se libertar da mente dos pais para criar sua própria identidade. E eu, digamos assim, que espiritualmente também, a partir dos 11, você vê que até os 10 a criança ela é mais inocente. A partir dos 10 ela começa já a ter uma certa malícia. É como se os anjos estivessem protegendo até ali, depois é o tal do se vira mesmo, né? E aí eu vou te libertar e você vai aprendendo, né? É como se a gente fosse soltando a criança, digamos, até certa idade, a gente leva a criança para a escola todos os dias. A partir de então,
naquela fase a criança já aprendeu, então a gente fala assim, vai sozinha, né? Deus te ilumine, Deus te acompanhe e vai sozinha. Então eu acho que nessa fase de adolescência, tanto os pais como os anjos também falam assim, se vira, vai aprendendo sozinho. E aí, parece que tudo quanto é coisa vai penetrando na cabeça deles, inclusive as coisas ruins. E neste livro, inclusive, fala sobre isso. Pode haver, né, um desequilíbrio aí, uns desvios, e eles podem se bandear justamente para o lado do mal, né? Então a gente sabe que tem crianças, né, que roubam, que matam, que fazem, nossa, horrores, adolescentes, né? Nessa fase, a partir dos 11 anos que você não acredita, verdadeiras aberrações. Então justamente por causa disso. E outros problemas também que eles podem ter tido na infância que ocasionou, né, esta maldade na adolescência. Então, se vocês quiserem também, pode assistir um filme que é maravilhoso, vou dar essa super dica, que é A Fúria de um Anjo. Então, muitas vezes, o adolescente, o adulto, ele tem um comportamento diferente, agressivo, porque também sofreram isso na infância. Olha só, justamente a importância de se observar a infância, acompanhe realmente seus filhos. Então, depois que eu fiz esse trabalho na Fundação Casa e depois dos estudos, e tendo adolescente também em casa, vendo que eles, né, elas ficaram bem confusas e só voltaram, começaram a ficar normal depois dos 18 e fechou-se realmente o ciclo aos 21, por isso que era tão importante que eles batiam tanto o pé na maioridade mais antigamente, aos 21, que é quando eles realmente podiam até casar, assinar os papéis sozinhos e tudo, e hoje em dia eles querem tirar isso, mas não estão vendo essa questão da adolescência que tem que ser trabalhada bem, essa base aí, tá? Bom, voltando ao assunto. Então, observe bem suas crianças. Ora, no que você pode observar? No comportamento, primeiramente. A criança mudou, tá mais agressiva, tá mais de canto, tá mais muito quieta. Se a sua criança tem um comportamento normal e até então começa a se desviar, tem que ter alguma coisa diferente. Então, preste atenção nisso. Depois, nas brincadeiras, ora, sentar no colo do pai, do tio, do irmão, do vizinho, sei lá, fazer algum gesto obsceno. Até então ela nunca fez, não é normal. Brincar de bonecas, você vai observar as brincadeiras de bonecas, até então a boneca estava vestida, brincava normal, agora a boneca tá pelada, põe uma boneca em cima da outra, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Os desenhos, gente, o que criança gosta de desenhar? Criança gosta de desenhar, né? Sol, boneca, árvore, bichinho, papai, mamãe, irmãozinho, cachorrinho, gatinho, esse tipo de coisa. Aí começa a desenhar coisas estranhas. Opa, um sinal, tem alguma coisa estranha aí. Outras dicas que eu vou passar direitinho, passo a passo, depois, para vocês irem observando. E aí você vai falar assim, olha, mas eu observei, realmente tem uma coisa, né, estranha, o que eu posso fazer? Nas escolas tem as psicopedagogas. Vai na escola, conversa com a professora, vê se de repente também ela não mudou lá. Vai com a psicopedagoga, passa, né, por sessões por ela, vê se tem alguma coisa estranha. Se ela descobrir, maravilhoso. Se não, procura você mesmo outro tipo de ajuda, sempre um outro especialista. Porque, infelizmente, a criança ela pode enganar, tá? O especialista. Nesse filme que vocês vão assistir, A Fúria de um Anjo, a criança engana. Então, muita gente se forma, mas não tem o dom para isso. E outra, a criança, muitas vezes ela não fala por quê. A pessoa que lesou, ameaçou, né, falando que ia fazer mal pro papai, pra mamãe, que a mamãe ia ficar zangada, que ia pôr ela pra fora de casa, que vai machucar o irmãozinho, irmãzinha mais nova, esse tipo de coisa. E aí a criança, ela tenta fingir o máximo possível para proteger justamente essas pessoas. Uma outra forma de você descobrir também é contando histórias. Então, eu sempre gostei de contar histórias, conto até hoje. Aconteceu de eu estar contando a história, né, para criança, né, sobre os índios, por exemplo, da Amazônia, onde eu contava que lá eles costumam andar pelado. Porém, normalmente nós aqui na cidade não andamos. Então, se uma pessoa andar pelado na frente delas, isso não é normal.
foi quando a criança falou assim, não, e por que que fulano faz isso, né? E eu falei, hã? Como é que é? Fulano andou pelado na sua frente? E a criança se retraiu um pouco, mas eu consegui puxar, continuei contando história, aquele tipo de coisa, envolvi a criança, e aí ela continua contando. E aí o que você faz? Olha, gente, é bem difícil, né? Quando a gente descobre um negócio desse é complicado, mas você tem que denunciar sim. De preferência, fique calmo, né? Tente, inclusive, pegar mais provas. Veja se a criança realmente ela não está imaginando o que pode acontecer. A criança, ela cria muita coisa na cabeça dela, então confirme. Tente gravar, que hoje em dia, né, é possível. Todo mundo tem câmera, tem celular. Então faça isso. Quanto mais provas, melhor. Porque às vezes é uma pessoa da família, você vai comprar uma briga, a pessoa vai dizer que você está mentindo, que inventou, que só quer prejudicar, tudo isso. Então, tente ficar calmo, primeiramente. Depois, procurar provas. Infelizmente, né, você vai ter que ter sangue frio para filmar isso e tentar pegar, mas é o jeito. E depois denunciar mesmo, porque a criança vai ter que ser tratada, se for no caso de um adolescente também, e se for no caso de um adulto, vai ter que ser preso, na verdade, pagar por esse crime. Outra coisa, isso realmente tem que ser investigado, porque aconteceu também na minha família, olha só, né? Parece que acontece na família da gente um pouco de tudo. Uma certa mãe que não gostava de uma certa pessoa inventou que a filha foi lesada, inventou. Então, ela não quis denunciar, pediu para a filha, né, inventou, e olha só, fazendo a criança mentir, fez a criança mentir para o pai, para as pessoas, dizendo que a pessoa tinha violado ela e não tinha acontecido, só simplesmente porque ela não gostava, queria fazer uma intriguinha ali. Mas olha que perigo, ela não quis denunciar, porque claro que ia ter psicólogo, ia ter toda uma investigação em cima da criança, e aí ela não quis ir. Porém, a pessoa correu perigo de vida, porque todos os vizinhos se juntaram para linchar a pessoa, eles queriam matar. Olha o perigo, então muito cuidado com isso também. Por isso que eu tô falando para vocês prestarem atenção nas crianças, mas investigar também. A criança é muito fantasiosa e pode cometer esse tipo de coisa, certo? Então, fica aqui a dica, espero que ajude. Vou continuar aí dando as dicas aí, acompanhe em seguida, né, o passo a passo, tudo que vocês têm que observar. Eu agora sou palestrante, sou terapeuta holística também, então se vocês precisarem de ajuda para alguma coisa, tem o meu contato aí embaixo, tudo direitinho. Tento ajudar o máximo possível, faço os vídeos, né, sobre as dicas de saúde e tal, de beleza, de saúde, com plantas. Muitas pessoas pensam que eu sou médica, embora eu gostaria de ser, mas eu não sou. Foi coisas que eu aprendi aí com os meus pais e tal. E a minha formação é administração de empresas, né? Fiz curso de palestrante e terapeuta holística, certo? Então, se precisarem, estamos aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem para ajudar mais pessoas. Comportamentos mais frequentes observados em crianças que foram ou são abusadas sexualmente. Crianças extremamente submissas. Crianças extremamente agressivas e antissociais. Crianças pseudo-maduras. Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem tarde. Crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares, com imensa dificuldade de estabelecer vínculo de amizade, falta de participação nas atividades escolares e sociais, crianças com dificuldade de concentração na escola, crianças com queda repentina no desempenho escolar. Crianças com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade. Crianças com medo de adulto do sexo oposto ao seu. Crianças com comportamento aparentemente sedutor com pessoas adultas do sexo oposto ao seu.
crianças que fogem de casa, crianças com sérias alterações do sono, crianças com medo de dormir e sofrer ataque, crianças com depressão clínica, crianças com ideias suicidas, crianças com comportamento de automutilação, crianças com imenso sentimento de culpa em relação a tudo. Bom, gente, essas são as características de crianças que são abusadas ou foram sexualmente. Então, prestem atenção nos seus filhos. E se descobrirem alguma coisa, procurem ajuda. Dá um like aí para aumentar o meu canal. Um grande beijo. Inscrevam-se. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.